Bem, amigos das redes sociais, amigos e amigas internautas, um excelente bom dia para você que me assiste ao vivo, você que está no playback, não importa, estará ciente a partir desse momento de todas as informações relevantes para que você tenha um excelente dia no pregão de hoje, de segunda-feira, 3 de dezembro, galera. Sendo o primeiro pregão do mês, com questão de prévia de carteira teórica do Ibov, questões de acordo não, né? Um princípio de resolução entre Estados Unidos e China, mas não importa, é extremamente positivo, tanto que os mercados já vão dando sinais do que acontece ou acontecerá ao longo do dia, né? Eu já digo com os que já foram, a Ásia que foi muito bem, obrigado, a Europa que está indo muito bem, obrigado, e também a parte dos Estados Unidos, que já está dando sinal de que vai ser boa, e a gente aqui não menos. E tudo isso também se corrobora com as questões aí de um possível acordo também nesse final de semana entre a Arábia Saudita e a Rússia, com a questão da OPEP, para que você tenha corte de produção, não dá aquela segurada, o preço do petróleo também agradeceu, e aí ficamos com um cenário quase que todo positivo. Só falta a sessão onerosa ser votada, reforma da Previdência rodar, parar com as bobeiradas com relação ao Congresso de possíveis brigas ali para que sejam passadas as reformas que precisam ser, né? Obviamente dentro de uma questão positiva para a população brasileira, com certeza, e há de ser realmente questionado e brigado para que isso ocorra da melhor maneira possível, com lisura. Galera, a gente tem um dia maravilhoso pela frente, né? Agora, não podemos também ficar extremamente empolgados, porque a abertura, vocês sabem que a abertura é aquela loucura, né? Aquela coisa que vai surto psicótico total, pode haver depois de uma abertura forte, umas recuadas ali, e aí sim após, você dá uma olhadinha nessa questão dessa volatilidade forte que deve surgir pela frente, aí você já consegue ficar tranquilo, já consegue ficar sereno para aí sim aproveitar. Mas isso a gente vai dar a devida orientação para você ao longo desse nosso call de abertura do mercado, de abertura do Ibovespa. Combinado? Só vou pedir para que você encaminhe nesse momento, você compartilhe esse nosso vídeo, essa nossa live com pessoas que você conhece, com pessoas que você gosta. Bom dia, João! Vamos para o mercado, meu camarada, é isso aí. Vamos arrebentar. É um dia que se demonstra muito positivo, é um dia que a gente tem aí grandíssimas condições de ter mais estouradas aí de novas altas históricas do nosso Ibovespa, de volumes fortes pela frente. Alguns papéis vão reportar extremamente bem positivos, outros talvez nem tanto, com essa questão de ajuste aí de carteira teórica na primeira prévia que vai pipocar. Então, a gente tem notícias, tem muitas informações aí, falar de boletim focos para você, vamos falar dos estoques aí, a questão de petróleo, vamos falar de commodities, vamos falar dos minérios, vergalhão, vamos passar uma geral para você ficar literalmente a partir desse momento conectado. Desde já eu já agradeço pela compartilhada que você vai dar aí. Bom dia, Paulinho, seja bem-vindo aí à nossa abertura, eu fico muito feliz que você vai compartilhar já esse vídeo, me auxiliando nessa caminhada rumo ao que eu sempre comento de educação financeira e investimento, que a gente precisa tanto disseminar com essa sua fortalecida. E vamos em frente, que temos muita coisa para a gente falar. A primeira coisa que a gente vai comentar aqui, suave, é falar do Boletim Focus, que já é divulgado aí toda segunda-feira sagrada. E aí ele veio com algumas previsões falando a respeito de IPCA, com o IPCA dando uma queda, não só para 2018, mas também na previsão para 2019, saindo aí dos 4,12 para 4,11, ou seja, afinal assim, uma leve queda, né? Nada tão gigante assim, mas é uma quedinha. E com relação também aí à parte de 2019, que a gente tem aí uma queda também dos seus 3,94 para 3,89. Então, esse é o cenário que a gente tem aí para o nosso IPCA, com essa projeçãozinha de queda aí, que é uma boa, né? Acaba dando uma ajudada, mas para você que está na renda fixa, focado, preso nela, é bom ficar bem conectado, bem antenado, que demonstra aqui claramente que a gente tem aí, principalmente falar de poupança ou uma renda fixa que você tenha com uma taxa de administração que seja considerada alta, você está praticamente brigando para ficar 1%, 1,5%, 2%
de rentabilidade líquida, o que a gente considera aqui, vamos ser sinceros, que é muito baixo. Poderia ser bem melhor isso aí. Então, é algo para você literalmente olhar com carinho e evitar, no sentido de que você tem alternativas, até mesmo na renda fixa, que rentabilizem bem. E, óbvio, destinar uma parte para renda variável, uma parte você destinar para renda variável, vale ressaltar, e você pode aproveitar aí bastante. Agora, se você tem muito tempo, está começando a juntar os seus recursos agora, você pode, óbvio, destinar uma parte maior, você tem tempo para ficar aí, para recuperar possíveis aprendizados no mercado, mas eu digo que com a gente aqui acompanhando, você pode literalmente encurtar esse caminho, já com as dicas que a gente vai passar aqui. Vou falar de Ambev sim, fica tranquilo, João, vou passar aqui o briefing geral para vocês. Dando continuidade aqui, o dólar, previsão também nesse Boletim Focus, de um aumento, vale ficar de olho, de 3,70 para 3,75, também aí para esse ano. Para 2019, então, uma projeção de 3,78 para 3,80, subiu um pouquinho para o ano que vem. Mas vamos ver, dependendo desse acordo, que saiu aí, como que isso possa caminhar, na próxima semana a gente pode ter uma revisão disso. Com relação ao PIB, a previsão é de queda para esse ano, diminuir um pouquinho, saiu de 1,39 para 1,32 e 2019 de 2,50 para 2,53, ligeiramente aumentado aí o PIB para o ano que vem. Estimativa de Selic esse ano é 6,5, não tem jeito, para ano que vem 7,75 e para 2020 8%, ou seja, não temos um cenário de aumento de taxa de juros, ou seja, a renda fixa vai ficar pelo menos, o que mostra o Boletim Focus, uns 2 anos rentabilizando muito pouco. Então, cabe você definir, decidir o que você pretende. Um pouco mais de segurança, com menos rentabilidade, ou correr um pouco mais de risco, para ter uma possibilidade de ganhos aí um pouco maiores, mas ciente do risco que você está correndo sempre, é o que eu sempre bato aqui nessa tecla, beleza? Vamos aqui, seguindo com as informações relativas aí ao bate-papo que tivemos entre Xi Jinping e Donald Trump nesse final de semana no G20, os assessores desenrolaram tudo que podia, e aí teve um jantarzinho, né, um comes e bebes de leve, o qual chegou aí a um acordo de 90 dias de trégua entre China e Estados Unidos, que acaba dando uma abrandada, não vai ter aquela questão de taxação aumentada de 10% para 25% agora na virada do ano, como o Trump vinha prometendo, se não chegasse a algum acordo. Então esses 90 dias de trégua servem para alinhar as diretrizes, ou seja, não tem nada fechado, galera, é só 90 dias de trégua, o que é muito bom. O mercado já vinha num movimento bem pessimista, acreditando que não ia ter nem isso, então beleza, houve essa extensão de prazo para eles conversarem, alinharem questão de chips, a parte agrícola, a parte industrial, parte de dados cibernéticos roubados, enfim, todos os campos possíveis que eles podem discutir dentro de um espaço um pouco maior de tempo, 90 dias, para que se chegue a uma definição decente. A China se comprometeu com os Estados Unidos de que, se não houver acordo dentro desse período, aí sim as taxas podem subir de 10% para 25% sobre os 200 bilhões de dólares que já são taxados hoje. Então, esse foi o bate-papo. Isso aí já deu uma boa fortalecida. E a outra notícia que vem aí para dar uma balizada e dar essa fortalecida dos mercados, que eu vou passar para vocês os números, é a questão da reunião da OPEP, que também teve lá em Viena, nesse final de semana. A Arábia Saudita, a Rússia bateram um papo lá, e aí ficou meio que azeitado uma questão de um corte da oferta de petróleo, que vem puxando bastante petróleo no dia de hoje e pode ajudar bastante a Petrobras. Também tem informações relativas a Marfrig, que realmente vendeu a Keystone por 1,4 bi de dólares. Também temos notícias de BB Seguridade, concluindo parceria com a Mapfre. Informações, já que estamos falando de Banco do Brasil, de acordo com a questão aí de privatizações do plano do Bolsonaro, de que a BB-DTVM, uma gestora do Banco do Brasil, que tem mais de 1 tri sob custódia, possa ser privatizada. É um dos alvos que eles têm. Além dos Minas, com as questões aí de voltar a fazer algumas operações. Então, temos notícias também específicas para alguns papéis que podem performar bacana no dia de hoje. A gente vai comentar um pouco graficamente. Essa parceria, né, do Brasil e Estados Unidos pode elevar o valor da nossa moeda, mas vai depender muito do acordo, Paulinho. Depende muito das diretrizes que vão ser fechadas. Óbvio que a gente pode ter um ingresso maior de capital estrangeiro, aí, digamos, de dólares aqui no nosso mercado. Isso pode fazer com que o fluxo que atualmente vem baixo, negativo com relação à entrada
de capital, porque a gente tem visto muita saída do capital estrangeiro da nossa bolsa. A gente está falando de 10 bi nos últimos 2 meses. Mas havendo um acordo que seja positivo também para a gente, não só para os Estados Unidos. Bolsonaro vai ter que saber argumentar muito bem, porque o Trump vê somente coisas boas para o lado dele, então temos de ver também para o nosso. Se houver um equilíbrio disso, a gente pode ter uma ingressão muito forte do capital estrangeiro. Isso pode ajudar a fazer com que o real se valorize, mas também eu não vejo um cenário de queda tão pesada assim para o dólar. Vamos ver como é que isso vai ficar, porque existe a questão do fluxo mundial, e o que isso pode realmente afetar. São águas que ainda vão passar bastante por debaixo dessa ponte, mas dependendo, mais uma vez, Paulinho, dependendo do nível de acordo que se tenha, a gente pode ver. Se você vai trabalhar com a projeção aqui do Focus, a gente está vendo ano que vem a 3,80, ou seja, não estão trabalhando com uma queda do dólar, e sim uma ligeira alta. Mas tudo isso pode ser mudado, a gente está falando de mercado, isso é dinâmico, algo fixo que fique paralisado. Então, se houver um cenário muitíssimo bom para a gente, uma questão de reforma de previdência saindo, essa sessão onerosa, as coisas rodando, as reformas que precisam ser feitas, fiscais, tributárias, enfim, enxugar a máquina pública como vem sendo prometido, e isso os estrangeiros olham como essencial para a melhora da nossa economia, para crescimento de PIB e tudo mais. A gente pode ter um ingresso grande e pode fazer com que o dólar caia. Se isso não acontecer no prazo que eles esperam, a gente pode ver um cenário aí não tão positivo assim para o real. Beleza? Espero ter respondido. Se ficou alguma dúvida, fique extremamente à vontade para colocar aí, campeão. Falando dos mercados agora internacionais, como é que eles estão rodando, Vamos ver nossa previsão, já que a gente está com o nosso Ibov Futuro, faltando 5 minutinhos, Ibov Futuro 2,15 de alta, Ibov Futuro bombando. Vamos ter papéis aí, principalmente os mais ligados à carteira do Ibovespa, com maior peso, performando fortemente em alta nessa manhã, mas como eu segurei um pouquinho a onda para fazer essa abertura com vocês, vou dar uma orientada para vocês evitarem de entrar num surto psicótico, saírem comprando tudo nessa manhã, achando que vai ficar tudo maravilhoso. Segurem a onda, vamos analisar com calma, vão ter papéis que vão oferecer oportunidades e outros não. Mas falando dos mercados internacionais aqui, a gente está com o índice, os índices aqui das bolsas do mundo inteiro, estão rodando bem, obrigado, estão caminhando bem positivas. Falando primeiro de Europa, a gente tem aí o DAX da Alemanha com 2,30 de alta, a gente tem aí o FTSE 100 na Inglaterra com 1,95 de alta e o Eurostoxx 50, que é uma média das bolsas da Europa praticamente, falando das 50 maiores empresas que são cotadas lá na Europa, está rodando o Eurostoxx a 1,65 de alta. Não é uma altinha pequena, uma alta boa, que vai dando aí uma mostra clara do que a gente tem pela frente. Além da França, o CAC 40 com 1,24% de alta. Então é outro dado também bem bacana, bem positivo. Com relação à Ásia, a gente tem o Nikkei 225, aí Japão fechou com 1% de alta, Xangai na China 2,57%, China A50 2,63% de alta, Hang Seng Hong Kong 2,55%. Só para que vocês tenham uma noção aí do que nós estamos falando de potencial de alta para o nosso mercado no dia de hoje, A gente viu aí a Ásia performando muito bem, China performando muito bem especificamente, que deve ajudar aí nossas siderúrgicas e nossas mineradoras. E aí, falando agora do mercado futuro norte-americano, a gente tem um Dow 30 batendo 1,76. Bom dia, Silene, seja bem-vinda aí à abertura. O Dow 30, 1,76% de alta, S&P 500, 1,54% de alta e Nasdaq, 2,26% de alta. Os índices futuros norte-americanos trabalhando bem. Lembrando que as bolsas lá abrem meio-dia e 30, a gente tem uma projeção muito boa. Dificilmente vamos ter esse cenário revertido, passando para baixa aí nos mercados globais, mas é algo que a gente olha e até empolga. Então, por isso eu estou aqui para trabalhar o seu emocional e você não fazer besteira no dia de hoje. Falando da S&P 500 VIX, o índice do medo, que mostra o potencial, o nível de aversão a risco ou potencial entrada no mercado de ações dos investidores, eles estão empolgados, estão com uma queda de menos 6,53% aos 16,52 pontos, o que demonstra aí um potencial fortíssimo dos investidores de entrarem nos mercados de ações globais e os emergentes, como eu sempre comento,
tem grande chance de se aproveitar disso no dia de hoje, galera. Então, temos sim um cenário bom pela frente, é só a questão da gente dar essa acalmada nos ânimos para evitar artes cênicas. Falando de dados norte-americanos que nós temos aí para pipocar no dia de hoje, a gente tem o PMI industrial, ISM, que vai sair 1h da tarde, uma projeção de queda para 57,5 pontos, antes 57,7 do período anterior. Então temos esse dado para sair, além de todas as questões de discursos que vamos ter ao longo do dia com membros do Comitê de Política Monetária norte-americano. Vamos ter aí discursos, estamos tendo um 9h30, vamos ter outro 11 horas, vamos ter um 12h15, outro 1h30 e outro lá pelas horas de 3h30 da tarde. Então vai ter muito discurso. O que esses discursos interessam, Márcio? Eles interessam no seguinte: podem passar mais informações a respeito da economia norte-americana para que se balize um cenário de aumento de taxa de juros ou não para a reunião de agora em dezembro. Então, olho no lance. Isso é algo que o mercado fica bastante de olho para ver a questão do potencial de dinheiro que vai ser destinado para os países que oferecem maior potencial na relação risco-retorno. Isso eu digo Brasil também incluído. Beleza? Então, fique esperto, fique antenado nessas informações. Falando de commodities agora, a gente teve aí o minério de ferro, fechou na Bolsa de Mercadorias da Aliana, China. O contrato futuro do minério de ferro fechou com alta de 1,76% a 463 yuanes por tonelada. Foi muito bom, e aí vai ajudar não só pelas questões do China fechando positivo, minério rodando bem. Isso pode influenciar muito bem a gente hoje com relação a Vale. E falando, já entrando no campo de siderúrgico, vergalhão de aço. Vergalhão de aço fechou também em alta de 64 yuanes a 3.333 yuanes por tonelada, ou seja, mais outro dado positivo que vai fatalmente incentivar as nossas siderúrgicas no dia de hoje. Falando de petróleo, como já vinha comentando, a questão desse bate-papo da OPEP também, que rolou muito bem, obrigado. A gente ficou com o Brent, que é referência. Bom dia, Cristiano, seja bem-vindo aí à abertura. O Brent, referência na Inglaterra, 3,99% de alta nesse momento. Passou a barreira de $60, $61,82. WTI, referência nos Estados Unidos, petróleo lá, $53,09. 4,18 de alta, galera. Mais um dado de commodity forte. Já não basta o minério, vergalhão, temos o petróleo estourando tudo. Então, mais outro ativo que pode vir a se aproveitar muito bem no dia de hoje, Petrobras. A gente vai falar graficamente. E aí, falando de dólar, está com o dólar recuando 0,89%, 3,8324, dando uma queda. Isso pode afetar a Suzano negativamente, pode afetar positivamente a Gol. Suzano só, talvez, dependendo do cenário, não seja tão impactada pela questão da fusão com a Fibria e notícias dela, de que ela está oferecendo uma antecipação para garantir preço por contrato de celulose com empresas que querem demandar. Então, ela está agitando algumas informações, isso pode segurar um pouquinho a onda dela, mas normalmente ela fluiria negativa. Mas vamos ver, tem muita água para rolar ainda. Com relação ao Bitcoin, 3,03 de queda, $4.035,20. Bitcoin caindo, voltando para a região de 4.000. O voo de galinha foi confirmado, ela deu aquela puxada no finalzinho da semana passada, hoje voltando a quedas um pouco mais fortes. Enquanto isso, o ouro vai rodando em $1.234,30, mais 0,68%, demonstrando que a galera sim está entrando no mercado, está entrando no risco, mas não deixa de garantir algumas posições aí para dar uma seguradinha na onda, para dar também uma protegida, dar aquela redeada sagrada, para que também não fique 100% no couro comendo. Mercado abrindo, 10 horas e 3 minutos, estamos aos 89.600, vai passar disso com certeza. Márcio, vai passar da máxima histórica? Vai provavelmente passar da máxima histórica. De passagem, a gente está falando aí, índice futuro batendo 2,10, a gente vai romper esses 90.200. Quais as próximas resistências, Márcio? A gente tem 90.900. Depois de 90.900, a gente tem 91.500. Depois 92.100, anota aí.
e a gente pode aí bater em 92.600. Então, estou passando todos esses pontos já grande, estou botando 2.000 pontos para cima. E se o BOV subir isso tudo, que bom, beleza. Parte de baixo a gente também tem que falar, não tem jeito. Suporte 89.500, 89.600, essa região. Perdeu, a gente recua aí para a faixa de 89.000 e depois a gente pode voltar, se houver uma queda muito forte, uma reversão louca de cenário, pode voltar para 88.300. Só para vocês terem uma ideia, a gente está com o leilão dos ativos aí CSN a R$ 9,15, o papel fechou 8,87, Gerdau Metal 55,68, Petrobras R$ 26,45. Agora vamos graficamente aqui falar delas, né? Vamos falar de Petrobras, o que está rolando, o que pode pipocar para esse ativo ao longo do dia. Ela vai querer já de cara abrir acima da média de 20, que estava em 25,70. Ela conseguindo já performar, que fatalmente vai brigar já na região, a resistência já passando 26, brigando na região de 26,30, 26,35. Deve abrir um pouco acima disso, pelo que está demonstrando aí. E se vir a conseguir romper a região dessa faixa de 26,50, pode ir até 26,90 no dia de hoje. Se passar disso, Márcio, passar de 26,90, a gente pode ver o ativo ir para a região de R$ 27,70, com uma pequena resistência na faixa de R$ 27,40. Então, olho vivo. Campo de baixo perdeu aí a região de 26,30, perdeu a região de 26, vai buscar 25,70. Então, se o ativo abre nessa alta forte, dá uma recuada até 25,70, espere que ele tem grande chance de recuperar fôlego, de dar uma engatada para mais altas, ok? Falando aí com relação a Vale Ordinária, que vai abrir já ordinária num gap forte, ela que rolou, deu um sinal de recuperação bem bacana na semana passada e vai dar continuidade. Está querendo abrir já até acima também da média de 20, lembrando que ela estava num canal de baixa e a gente teria essa interrupção se ela conseguisse performar acima dessa média de 20, e é o que ela está querendo mostrar nessa abertura. Está querendo abrir a 55,64, enquanto a gente tem a média de 20 passando por 54,60, querendo botar quase R$1 acima aí. Então, se o ativo vir a voltar para a região de 55, até mesmo 54,60, 54,80, não se assuste, poderá, se houver uma figura de reversão, engatar aí nova recuperação dentro do dia para alta. E se não der esse recuo, não tem problema, resistências dela aí na região de 56,20, após esse 55,60, se abrir acima disso mesmo, e podendo chegar aí até fechar um gap na faixa de R$ 57,00 também, não teria problema algum. Falando de Ambev, que o meu grande amigo João solicitou, Ambev abrindo aí nos seus R$ 17,00, tem condição de ir aonde, Márcio? Primeiro, região de R$ 17,20, nada muito longínquo. Mas se conseguir romper, pode buscar até os R$ 17,50, João. Então, só para você ficar antenado, passar de 17,20 a 17,50. Campo de baixo, o que pode rolar? Abaixo dessa mínima do momento de 16,93, a gente pode dar um recuo, não muito gigantesco, mas para a faixa de 16,70. E se perde isso, volta para 16,50 e 16,30, onde fica a região na média de 20 períodos, ok? Falando agora de 5, o ativo no leilão 9,81, ele que vai querer já abrir acima da média de 200, acima da média de 20, essas médias estão batendo cravadinha na região de 9,45, podendo dar uma esticada para 9,50, acabou de abrir a 9,80 o papel, já veio praticamente no segunda resistência que teria após esse rompimento, que era a região. Se der continuidade, se romper a máxima aí dessa abertura, desses 9,81, pode ganhar fôlego para buscar 9,96, R$10, até um 10,05 não fica ruim no dia de hoje. E se quiser engatar uma alta fortemente, pode buscar até 10,20. Beleza? No topo de tudo, pode voltar até 10,50. Vamos jogar logo para cima o que pode acontecer. Campo de baixo, se ela der uma recuada, se ela não conseguir superar esses 9,81, pode recuar também sem problema até essa região dessa média de 200 que está
essa faixa de 9,45, vamos botar 9,50, né? Até que ela recue na região de 9,55, um 9,60 não tá ruim. Então, 9,60, 9,55, não se assuste. Se voltar até 9,50, 9,45, também não se desespere. É um recuo normal, pode bater ali e ganhar força se houver realmente uma figura de reversão ao longo do dia. Então, fique antenado. Esses são os suportezinhos e resistências que tem para ela. Com relação a Gol 4, o ativo abriu aí na região de 21,90, foi a 22,07. Mas o que tem para ele? Passou da região desse 22,07, pode ganhar um fôlego, uma corrida para 22,30, 22,50. Campo de baixo, não suportou essa onda, perdeu a região de 21,70, que é um suportezinho interessante, aí o ativo pode voltar até a faixa de 21,35, sem susto, né? Então, olho também para esse ativo, para esses suportes e resistências em Suzano. Com relação à própria Suzano agora entrando, né, a questão de suporte e resistência para Gol, e falando de Suzano, que já estava na minha mente, já coloquei aqui, o ativo abriu a 41,50, abrindo bem, abrindo explosivo o papel, foi a 41,63 já de cara. Se conseguir romper a região de R$42, o que a gente vai fazer? Vamos a 42,60 e se passar de 42,60, aí sim abre um caminho bom para a faixa de 43,80, R$44. E até se passar de 44, pode fechar gap, que tem espaço até a região aí de 45,30. Campo de baixo, suporte maior desse ativo é na faixa de 40,18, onde está a média de 200. E antes disso ela tem outros suportes, um suportezinho na faixa de R$40,87, né, que poderia segurar bem aí caso a gente dê uma realizada, coisa que não está demonstrando nesse momento. Mínima 41,50, se a gente perder 41,50, vocês sabem para onde que vai para essa região de 40,87, R$41. Então também fiquem de olho que pode uma figura de reversão dentro aí de um gráfico de 15 minutos ou de 1 hora trazer aí uma operação interessante para vocês. Por que eu estou falando de gráfico de 15 minutos ou de 1 hora se você quiser operar dentro do dia? São os que produzem menos sinais erráticos, né, em um dia volátil como a gente está aí com cara de se desenhar para o dia de hoje, beleza? 15 minutinhos já fica bem bacana, já tira muito aí de pontos falsos e facilita para você durante o dia, ok? Galera, eram essas informações para passar. Se vocês tiverem dúvidas ou quiserem saber mais informações, fiquem extremamente à vontade de colocar nos comentários aí, eu passo para vocês. Se vocês quiserem ingressar aqui para serem investidores mais, adentrarem junto àqueles que ficam comigo durante o pregão, recebendo as informações, as indicações, também fique extremamente à vontade aí para se juntar a essa equipe que já está batendo os 133% de rentabilidade no ano. E no último mês tivemos 72% de aproveitamento, o que é muito bacana, galera. Então, quem quiser saber mais informações, fico extremamente à vontade para me chamar aí no Messenger, ok? Grandíssimo abraço a todos, um excelente dia, bons trades, bons negócios e nos vemos no fechamento com um resumo de tudo que ocorreu no dia de hoje e o que você pode ter aproveitado. Beleza, galera? Grande abraço a todos e tchau!